Pessoal, bom dia. Vamos voltar aqui para nossa aula de direito administrativo. Na verdade, hoje eu quero conversar com você. Vamos fazer aqui uma reflexão, né, acerca da introdução ao direito administrativo. Falar um pouquinho da parte histórica, a parte, digamos, até filosófica. Estou vendo aqui no programa do concurso, do TRF3, é a introdução ao direito administrativo. É a parte bem inicial, a parte que você precisa entender como surgiu essa área do direito, né? O direito administrativo é uma área jurídica não codificada, né? Ele faz parte do ramo do direito público, no rol do direito público, e temos que pensar como surgiu o direito administrativo, a origem, digamos, quais foram os países, quais foram digamos, as referências do direito administrativo. Com certeza ele não surgiu no Brasil, ele vem de outras influências. Como eu havia dito na última aula, a grande influência do direito administrativo é o direito francês, né? Lá, o direito francês, os grandes pensadores, né, diante da evolução da doutrina, se pensou em criar, na verdade, um direito administrativo não contencioso. E aqui, falar em marco histórico, vamos ter que pensar lá no final do século XVIII, né, início do XIX, o direito administrativo, ele é como ramo autônomo, né, ele nasceu nos fins do século XVIII e no início, né, do século XIX. Mas como que se era antes, né? Quando havia o direito administrativo, obviamente que nesse período havia a figura dos tiranos. Na verdade, antes tudo era regido, tudo era delimitado, tudo era regido pelos tiranos, né? E nesse período da história, né, o rei não poderia ser submetido a qualquer tribunal. Os seus atos eles eram colocados acima de qualquer ordenamento jurídico. Daí teve-se, após esse período, né, período tirânico, da tirania, se começou a pensar no direito administrativo, né? O direito administrativo ele foi produzido, na verdade, né, exclusivo da situação gerada pela Revolução Francesa, né? Havia na verdade, nesse período, havia a escolha por aqueles que defendiam essa sistemática. Na verdade, havia sempre controvérsia. E como hoje o direito administrativo ele é muito estudado, né? Não é uma matéria, o direito administrativo está pacificado. Não. Temos no mundo todo estudiosos do direito administrativo. Então, obviamente que na França, obviamente no seu nascimento, né, havia, na verdade, entendimento contrário a essa disciplina. Então, é que falo, né, que alguns defendiam, outros não, a criação de um direito administrativo, né? Então, na verdade, é uma área que demorou a se concretizar, demorou, na verdade, a se firmar no mundo jurídico. Em relação ao direito administrativo, o verdadeiro fato de que todos os países tiveram a mesma história, nem estrutura pelo mesmo seu poder. Daí o direito administrativo deu origem a diversos desenvolvimentos, uns menos, outros mais. Cada sistema
pensava de uma forma, né? Então tá, no tocante ao direito administrativo, é crível dizer, é verdadeiro o fato de que nem todos os países tiveram a mesma história, o mesmo pensamento, né, em relação ao administrativo. Havia, obviamente, que divergências, né, os pensamentos eram divergentes. Então, nem todos os países adotaram, né. O direito administrativo sofreu uma grande variação no tempo e no espaço, né, conforme o tipo de Estado que era adotado, certo? Então, temos que, no chamado Estado de Polícia, né, havia aquele famoso Estado de Polícia, em que a finalidade era apenas assegurar a ordem pública, né, a organização local, né. Então, o objeto administrativo é bem menos amplo, porque menor é a interferência, era pequena a sua interferência no mundo estatal, né? Então, ele pensava-se que a ideia do administrativo ele era direcionado para o poder de polícia da época. No entanto, o administrativo ele se ampliou, né? Até por se tratar a, a máquina pública depende, obviamente, do administrativo, isso em todo o mundo, né? Então, temos também os fundamentos constitucionais. Aqui a gente pode pensar, na verdade, em 3 referências para o administrativo. Eu trouxe para você aqui. O primeiro, ele vem, como eu já falei, do direito francês, né? Essa foi a primeira referência no direito administrativo. Se você estudar aqui a Maria Silva de Pietro, ela fala muito bem sobre isso. Então a professora Silvia ela traz toda uma introdução, né, bastante elucidativa acerca do direito administrativo. Então a primeira referência, né, que podemos aqui citar é o direito francês. E temos ainda o direito alemão, né, e o direito italiano. A junção dessas 3 ideias, essas três formações, aí surgiu, na verdade, a figura do direito administrativo autônomo, né? Ele não é codificado, né? A ideia não era essa. Agora, se pensar também, qual foi a grande influência do direito francês? Eu até trouxe aqui que a professora Maria Silvia trouxe, qual foi o grau de participação, de importância, né, do direito francês na construção do direito administrativo. Eu trouxe até um parágrafo que praticamente deu origem ao direito administrativo, formou-se no início chamada escola legalista, ou a escola exegética, isto no direito francês, né? Porque o estruturou quase que inteiramente a partir da interpretação de textos legais, né, levada a efeito pelos tribunais administrativos. À época, obviamente que existiam os tribunais, né, de cunho administrativo, né, não era judicializado, né. Então, se compilou à época alguns textos legais, textos interessantes, e fez a junção, daí nasceu o direito administrativo. Isso lá no pensamento do direito francês, né? E foi, obviamente, que inegável, se você for analisar aqui a doutrina, você vai perceber que a grande importância do direito francês para a autonomia do direito administrativo, né? E teve como termo inicial o nascimento de uma lei, olha aqui, lei Pluviós, do ano 8º, 1800, que organizou juridicamente a administração pública, né, francesa. Isso lá, a lei 28, deu olhadinha, então eu li essa lei, né, a lei que pela primeira vez deu à administração francesa uma organização, né,
juridicamente garantida e externamente obrigatória. Lei Pluviós, né, do ano 8º, 1800. Veja como se já pensava nessa época numa ideia de uma organização administrativa. Hoje, né, temos uma organização estruturada, né? E também temos aqui a participação, quer dizer, do direito francês, né, também do direito, aliás, direito alemão, embora que influenciado praticamente pelo direito francês, né, o direito alemão também deu os primeiros passos no sentido da elaboração, né, mais científica do direito administrativo, né? Então ele teve lá sua participação, né? Tanto é que na Alemanha não houve grande ruptura, mudanças, apenas se limitou, na verdade, né, esse ramo do direito de longa evolução que não foi processada pela mesma forma, né, em todos os estados, né, da Alemanha. Na verdade, ele existiu, mas com menos intensidade, menos interesse pela disciplina, né? Ao contrário do direito francês, né, que foi o grande baluarte, o grande pilar do administrativo. E temos também aqui uma referência do direito alemão. Eu estou trazendo aqui resumidamente para você, acho que vale a pena, se você quiser aprofundar mais, ler um pouco mais acerca dessa questão, o direito italiano, né? Que ele seguiu, na verdade, um pouco de cada tendência, ele pensou, ele pegou, na verdade, a tendência de várias ideias de vários países, né? A exigência e a científica trouxe inegável contribuição para a elaboração da sistemática do direito administrativo, mais tímido. A gente percebe que o direito italiano foi mais tímido, né, se comparar com outras referências, né, nessa temática. Na Itália não houve grandes rompimentos, né, como em outros regimes, que conseguiu uma feliz harmonia, na verdade, as duas tendências opostas constatadas pelo direito francês e o alemão. Na verdade, o direito italiano foi mais conservador, digamos assim. Tá bom? Veja que eu acho que se você está fazendo o concurso, dê uma olhadinha nessas 3 referências, né? Essas 3 referências que eu acabei de falar, né? E não se pode também deixar de lado, falando em direito, em história do direito administrativo, né? O direito administrativo anglo-americano, também se fala a doutrina, inserido no sistema da common law também, que se caracteriza por ser essencialmente um direito feito pelo juiz, né? Pelo juiz, à época, né? Sendo esse sistema como predominante, né, a jurisprudência, que era a principal fonte, né, fonte do direito, né, que se fala em common law, a fonte do direito é a jurisprudência, e também na verdade, isso se direcionou para o direito administrativo. Ainda em referente ao direito administrativo, né, agora isso eu já estou partindo já para a nossa realidade, que eu trouxe essa pequena história do direito administrativo, e já não tocando ao nosso direito administrativo, né, seguindo a orientação dos demais países da América Latina, porém também sofreu fontes de influência do sistema da common law. Se você for olhar, a common law ela está presente também na construção do direito administrativo, né? Eu até trouxe aqui como uma fonte da influência do sistema da common law e mais recentemente o direito comunitário europeu. Dê uma olhadinha, né? O que é o direito comunitário europeu? Que tem a ver com toda essa ideia do direito administrativo, né? É isso, pessoal. Aqui eu fiz, na verdade, uma parte introdutória, a parte histórica do administrativo, bem resumido, mas eu acho que se você está estudando para o concurso, vale a pena você dar uma olhada com mais,
mais amplitude, digamos assim. Eu faço uma comparação. Temos o Alexandre Maza, traz já a parte mais atual do direito administrativo, enquanto que a professora Maria Silva de Pietro, ela traz toda a história, um pouco do passado, né? E transfere para a nossa realidade. Eu só dizendo que hoje o nosso direito administrativo está muito bem estruturado. Agora, pessoal, nas próximas aulas, já vou começar a falar sobre o direito administrativo no Brasil, o direito administrativo brasileiro, né? Todas as suas nuances, nosso direito interno. Beleza, turma? É isso aí. Volto em breve. Um abraço para você. Espero que você tenha gostado e que são meras fontes, mas que vale a pena você dar uma lida sobre isso. Eu trouxe aqui apenas uma reflexão acerca do direito administrativo, da parte introdutória do direito administrativo. É uma área muito interessante, toda a parte como foi estruturado o direito administrativo. Hoje temos ele pronto, né? Mas e o passado? Como foi o passado? Como se idealizou o direito administrativo? Beleza? É isso aí. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.